cabacice é com certeza uma das piores invenções da humanidade. Ser completamente incapaz de chegar na pessoa que tu curte, chegar nela, puxar um papo, não vomitar entre o oi e o tudo bem. Esse último aí já me pegou muitas vezes. Só que isso não precisava ser assim. E se tivesse algo que pudesse não só te dar a pessoa que você ama, mas também pudesse te deixar rico, te deixar famoso, tudo que você quisesse com apenas um pedido. Mas só esse pedido, da mesma forma quando você pede um X-Bacon Ultra Cheddar duplo levemente frito na noite antes de uma prova que você não pode sair da sala de jeito nenhum, traga consequências muito desagradáveis e que envolvem fezes. Esse é o estalinho inicial de uma série de eventos traumatizantes que acontecem no filme Obsessão, de 2026. Filme que deu o que falar, levou vários fãs de terror para salinhas de cinema e vou analisá-lo hoje, então bora! O filme começa nos apresentando Bear, o cabaço. Ele é perdidamente apaixonado por uma guria do grupinho de amigos dele, a Nikki. Menina prosa, amigos há um tempo, e do jeito que tá as coisas, vão ser amigos por mais um bom tempo ainda. Além desses dois, o grupinho tem o Ian, que tenta ajudar o Bear nessa situação, apesar que tenta ajudar, é muita gente da minha parte, que ele tá lá. Tipo, se o moleque se declara pra garota e ela desse um pé na bunda dele, ele estaria lá pra fazer um. E tem a Sarah, a outra guria do grupo, que eu tenho coisas pra falar sobre ela na hora certa. Nesse dia específico, o Bear tá treinando pra quando ele for se declarar pra Nick, porque é agora que eu boto tudo pra fora, de preferência sem vomitar dessa vez. Mas ele ainda é muito tímido, tá muito meloso de acordo com o Ian, este grande conselheiro que está ajudando ele, e no final ele só volta pra casa. Chega de treino por hoje, o homem tem que descansar. E chegando em casa, Bear descobre que a gatinha dele morreu. E se tiver algum fã de gatos aí, desculpa essa cena. Parece que de alguma forma ela comeu os comprimidos que o Bear usa. Nisso ela teve uma overdose digna de vocalista de banda rock and roll na veia, e nem preciso dizer que isso arrasa com o moleque, ele fica destroçado naquele dia. Pois ele quase perde o ânimo pra se encontrar com os amigos dele depois, mas a Nick fica ligando pra ele, insistindo pra que ele vá, e daí, meu irmão, aí mexe com o homem, daí ele precisa aí, é obrigatório. Mas tem uma cartada nisso daí, porque a Nick fala que ela perdeu um colar de cristal que ela tinha, e o Bear, gênio dos gestos românticos implícitos, vai até uma lojinha pra comprar um novo cristal, pra chegar nela como um traficante de crack com regra de respeito aos clientes. Comprei uma pedrinha nova pra você, e finalmente conquistá-la. Só que como comprar cristal é muito mais difícil do que parece, ele desiste e compra outro brinquedo, um salgueiro do desejo. Explico mais sobre ele depois. Mais tarde, no barzinho, rolezinho maneiro, o Bear tenta encontrar uma oportunidade aí pra chegar na Nick, pra ficar sozinho com ela, que poderia acontecer se o Ian colaborasse o mínimo, até que chega a hora de ir pra casa. E como o Ian e a Sarah querem ir pra outro lugar pra fazer outro rolê, enquanto a Nick só quer dormir, Bear se voluntaria, sem nenhuma proposta por trás, a dar carona à sua fiel amiga. Nisso eles conversam, papeiam no carro, você assiste essa cena pensando, vai Bear! Vai, Bear! E eles vão começando com o papinho de esse gosto de tua pessoa, esse negócio de gostar. Sabe, Bear, eu falo algumas coisas pra você que eu nunca falo pra mais ninguém. Hoje o ursinho vai comer o seu mel. Até que eles chegam na casa dela, a menina sai do carro e o clima é completamente destruído. Parabéns, Bear, agora só daqui a 4 anos. Mas ele tenta uma última jogada de desespero. Ele dá tchau pra Nick, chamando ela de Freaky Nick, o apelido que usavam pra fazer bullying com ela na infância. Adivinha quem falou que isso seria uma boa ideia? Daí a mina fica pé da vida, chega na janela do carro e fala, olha moleque, eu tô vendo que você tá agindo estranho e eu só vou fazer uma pergunta. Você está gostando de mim? Sim ou não? E o Bear, chegando de exemplo de masculinidade, pegador, Charlie Harper da vida, amarela e ela volta pra casa, encerrando a noite. Se tivesse vomitado seria menos pior. Muito aflito, então, pensando, caralho, lambi sacos hoje. O Bear lembra daquele presentinho que ele tinha comprado lá, o Salgueiro do Desejo, que ele nem conseguiu dar, ele realmente achou que o Freak Nick ia ser a jogada da vez. Obrigado, Ian. E como o cara já tá na merda, ele decide, vou abrir esse negócio e fazer um pedido pra mim mesmo, foda-se. Vai que dá alguma coisa, né? Funciona mais ou menos assim. O Salgueiro do Desejo é um pedaço de madeira que o lance é você fazer um pedido e quebrar ele depois. Depois que você quebrar, o pedido se realiza. Uma pessoa, um pedido. Independente de você comprar outro, você só vai ter um. É por CPF. E daí ele pede, desejo ser a pessoa que a Nick mais ama nesse mundo. E quebra o palitinho. Preciso falar que isso vai se revelar uma péssima ideia. O desejo tem efeito imediato, porque logo que ele quebra o palito, a Nick, pra falar bem a verdade, nem sei direito que era pra ser isso, porque ela fica toda estranha, fala nada com nada, não sabe o que fazer, não sabe como agir. E daí do nada ela mete que, não, meu pai está com câncer e eu não consigo dormir em casa.
Acho que você sabe muito bem onde isso vai parar, né? Eles vão pra casa do Bear, ele não sabe se ele fica excitado ou com medo. E lá a coisa segue estranha. Eles ficam juntos na cama, começam a se beijar, daí parece que vai acontecer alguma coisa, parece que o Bear... Finalmente, Bear, vai! Até que do nada, bum, o romance desliga e a mina do nada começa a ter uma crise de grito. Começa a ficar assustada pra cacete, como se tivesse visto alguma coisa horrorosa. Pô, não é tão feio assim. E depois, volta, falando que, ai não, eu me assustei, acho que eu vi um bicho aqui, sei lá. No fim, ele dorme no chão mesmo e a noite bizonha acaba. No dia seguinte, no trabalho, Bear fala tudo que aconteceu pro Ian, sem mencionar o salgueiro do desejo, só pra deixar claro. Mas daí o amigo fala que, talvez ela tenha usado alguma coisa, não sei. Ela é meio loucona, assim, das ideias. E ela já deve estar boa esse ponto, então, pode seguir que nada de errado vai acontecer. De noite, Nick volta pra casa, não no carro do Bear, ela tá carona com o Ian, o que é um bom sinal, né? Pelo jeito parece que ela não tá mais loucona que nem ela tava na noite anterior. E em casa, o Ian fala com o Bear que, não tem nada de errado, foi coisa da noite mesmo e tá tudo a mais completa paz. Até que a Nick bate na porta do Bear e, nossa, mas que cena linda de iluminação natural, sem nenhuma vibe de assassinato ou morte. E é com essa carinha de, Bear, o que você fez? Que os dois se declaram e falam que gostam um do outro. Daí mil maravilhas, né? Os dois vivem juntos, felizes, montagenzinhas de casal. Nossa, mas que relacionamento saudável e belo. Então uma noite dessa eles vão pra um jantar num restaurante chique, aí todo maravilhoso. Até que o Ian liga pro Bear e na conversa o cara fala, mano, lembra daquele negócio que ela tinha falado? De, o pai dela tá com câncer, por isso que ela não consegue dormir em casa e por isso que ela foi pra tua casa? Então, tem uma pesquisada aqui e o cara tá saudável pra cacete, tá viajando e tudo. Tem parada errada aí, meu irmão. Nisso o Bear pergunta sobre essa situação pra Nick. Péssima ideia. Ela surta no meio do restaurante. É uma gritaria e uma DR daquelas. E quando tudo finalmente se acerta, eles transam. Meu amigo, a mina mentiu lá o do médico do pai, que ela nem tem contato, só pra ter surto psicótico na tua casa. E depois da situação inteira, você ainda sente tesão. Então depois que os dois ficam juntos, frunfando por aí, que meu Deus, que cena horrorosa, que é aquela puta que eu pariu, a mina fica parecendo uma boneca e a garota acorda e fica num cantinho escuro observando o Bear dormir de jeito menos assustador e horripilante possível. E meu Deus, meu cu está trancado. E quanto mais tempo passa, só piora, porque ela começa a ter uma crise de desespero, falando que o cara não ama mais ela, tem um avião passando. Depois ela pega um vaso, fica com aquela porra no rosto, falando um montão de coisa estranha, bizarra pra caralho. Mó climão de merda, sabe? Se tinha algum clima já negativo quando os dois moleques transaram, agora, meu irmão, meu Deus do céu, é o zero absoluto. E daí quando você acha que, sei lá, ela vai meter o vaso no rabo do moleque, sei lá, que ela vai surtar, vai começar a gritar, putaria assim, ela para e volta ao normal. Normal. 10 vezes na cama e segue a noite. Mano, se depois dessa o cara ainda tiver tesão, ele vira oficialmente o inimigo do da fila. Dia seguinte, bora pro trampo e puta que eu pare. Muita sorte que da quantidade exorbitante de fita que ela coloca naquela porta, bem pouco até foi nas bordas, então no fim das contas não é nem tão difícil abrir assim. E quando ele sai, a Nick fica lá, esperando, parada. E ela vai ficar lá até ele voltar. E nenhuma questão fisiológica que for vai tirar ela daí. E ela não vai segurar. Eu falei que a situação envolvia fezes. No trabalho, chega a hora do lanchinho. A Nick fez um maravilhoso e saboroso sanduíche pro Bear. Ele tá lá comendo, conversando com a Sarah. Até que por uma pequena pegadinha assim, ela pega um bilhetinho que a Nick tinha deixado na lancheira dele. Coisinha de casal. E nele tá escrito, qual o veredito? Gato? Daí o Bear olha pro bilhete. Daí olha pra comida. Daí olha pro bilhete. Olha pra comida. Olha pro bilhete. Desnecessárias explicações, né? Meio que até esse ponto, dado tudo que eu narrei, tem 1001 motivos pra esse puto olhar e pensar, acho que eu fiz merda. Essa era a hora dele botar o pau na mesa e pensar em alguma forma de acabar com esse desejo, de acabar com esse inferno inteiro que tá acontecendo. E você aí deve estar pensando, nossa, mas é tão fácil, porque é só ele pegar outro salgueiro do desejo, dar pra outra pessoa, a pessoa faz o pedido pra cancelar o pedido dele, e daí tudo se resolve, é tudo tão rápido e simples. E sim, é fácil, é um pensamento bem lógico e simples. Só que o Bear não é lógico e simples, ele é burro e astronomicamente imbecil. E a brilhante solução que ele tem é pedir ajuda pro número de telefone que tá escrito na caixinha do salgueiro. Amigo, você já ligou pra Marlboro pra pedir ajuda pra parar de fumar? É óbvio que os caras não ajudam. E depois do trampo de ter comido o próprio gato, barriguinha cheia, Bear e Ian conversam, o Ian alertando o Bear pra ele fazer alguma coisa, que a mina tá estranha, ela tá louca. O Ian, que não sabe do salgueiro, acha que ela tá passando por uma situação de vulnerabilidade, o que faz ser muito pai o Bear querer insistir nesse relacionamento. Mas o Bear fica, ele fala, não,
Não, tá tudo bem, tá tudo nice. Bear, você sabe muito bem o que está na sua lancheira e não está numa nice. Daí o Ian faz uma proposta. Se a Nick tá tão normal quanto o Bear fala, então ela vai deixar o Bear sair sozinho por uma noite. Daí ele convida o Bear pra uma festinha só dos caras, apenas espada aqui. E não é pra ele levar a Nick. Nisso ele volta pra casa, encontra a menina toda, nossa senhora, o cheiro ultrapassa dela. E ele tenta dialogar com ela. No fim, ela vai pra festa. O medo de perder o rim motiva o homem. Lá, meu Deus do céu, tem a cena mais cool que não passa nem Wi-Fi desse filme. Pelo menos pra mim. Que no meio do jogo que o jovem estava jogando, um Jenga com desafios em cada bloco, o Bear e a Nick acabam ficando afastados. Nisso, o Bear pega o bloquinho dele da Jenga, que dá o desafio de beijar a pessoa à sua esquerda. A Sarah. Que curiosidade, no início do filme descobrimos que tinha uma quedinha pelo Bear. E nossa, nessa cena você pensa, puta que eu pariu, a Nick vai pular na garganta dela, esmigalhar os meus delas, comer merda, são muitas possibilidades. Olha a carinha dessa filha da puta. Mas então, ela pega a cadeira da Sarah, leva ela pra trás e fica à esquerda do Bear, para os dois se beijarem. Bom, pelo menos tudo acabou bem. Isso até desligar de novo, ficar em pânico e depois começar a se quartejar com uma garrafa quebrada. Opa! Só pra constar, até esse ponto do filme, foi revelado que meio que o Salgueiro do Desejo tem formas bem específicas de realizar alguns pedidos. Porque o lance não é que ele pediu pra mina amar ele e daí ela foi, tipo, hipnotizada, alguma coisa assim. Não, tá muito mais pra alguma coisa do tipo, corra, sabe? A Nick de verdade tá lá, com todos os verdadeiros sentimentos dela pelo Bear. Mas o corpo dela tá sendo controlado por uma outra Nick. Às vezes a Nick verdadeira consegue se manifestar, mas isso dura pouco e logo ela é absorvida. E ao que tudo indica, ela sente o que tá acontecendo com ela, então é real como se ela estivesse vendo um POV dela mesma. Ela tá lá, ela vê tudo, ela sente tudo, mas ela não pode fazer nada porque o corpo dela tá sendo controlado por uma louca psicótica. O que transforma um relacionamento paia em algo 10.000 vezes mais paia ainda. E bom, ainda nessa noite caótica, Bear recebe mensagens da Sarah falando que ela quer encontrar ele e bater um papo. Daí ele vai, sem antes a Nick verdadeira se manifestar, que de modo muito passivo, muito queridinho, pede gentilmente pra ele matar ela e livrar ela dessa dor e agonia que está sendo viver em toda essa situação de merda. É óbvio que não faz isso, puta que pariu. Num parque aí, no carro da Sarah, o que ela queria na real era simplesmente abrir uma carta da faculdade pra saber se ela foi ou não aprovada. Mas também não é só isso, pelo amor de Deus, seria um motivo muito do filho da puta pra tirar o moleque da cama, sabendo muito bem o que a Nick pode fazer. Daí ela vai falando umas coisinhas, entre elas, notícia maneira: Nick e Ian estavam tendo um caso há uns 2 anos. Mas ela fala também que não tinha nada demais, nada de namoro, nada de amor. Era só sexo mesmo. E conversa vai, conversa vem, voltando lá pro assunto dela gostar do Bear. Até falando, você devia ter me beijado lá no momento, do joguinho. E ela vai começando até que a criar um climazinho entre os dois. Isso até a Nick aparecer e esse é o máximo da cena que eu posso mostrar. Mas antes de dizer que em um espaço de tempo de 15 segundos o rosto dela virou, tipo, sabe o Bonnie de FNAF 2? Que não tem rosto lá? Então, é tipo isso. Não posso mostrar, mas sabe que os caras que estavam trabalhando na maquiagem fizeram um excelente trabalho. Depois dessa, o casal maravilhoso, no maior estilo Sopranos, vai desovar o corpo. E agora, só agora, o Bear tem a brilhante ideia de ir pra mesma lojinha comprar outro Salgueiro do Desejo. Nossa, Bear, você é tão inteligente? Caramba, devia ser você abrir aquela carta da faculdade. Harvard precisa de mentes como a sua. E um psiquiatra também pra saber o que deu errado. Daí o cara vai pra casa do Ian, todo fudido, com o sangue da Sarah em sua roupa. Suplica pro cara, desfaça o meu pedido usando este brinquedo infantil. E o Ian pega o brinquedo, olha no olho do Bear e pede $1 bilhão. Cara, eu poderia muito bem xingar o Ian de todos os nomes possíveis, mas acho que também o Bear não ajuda muito, explicando todo o conceito do pior jeito possível. Fala nada com nada, não termina uma frase, parece eu tentando puxar a conversa. E como última medida, ele volta pra casa e tenta convencer a Nick a fazer o pedido. Enrola ela, né, falar: amor, fiz um pedido meio merda aqui, peça pra ele ser desfeito, por favor. Não pergunte o que é, pelo amor de Deus, aborta essa faca. Mas até esse ponto, você realmente acha que esse merdinho aí tem isso daqui de lábia pra fazer uma porra dessa? Esse cara não consegue pedir pizza sozinho,
não impressiona morar sozinho, tem que ser estudado. O que acontece é que ela surta, ele não faz nada, o Ian brota lá pra tentar ajudar, ele morre novamente. Valeu, Ian! Então o Bear se tranca no banheiro pra se proteger, e daí uma coisa vem na mente dele. Lembra da conversa que ele teve com o número de telefone do Salgueiro? Então, meio que o capiroto do telemarketing aí falou que o pedido tem prazo de validade. Ele dura até a pessoa que fez o pedido morrer. Então se você pedisse a paz mundial, ela iria durar mais ou menos uns 80 anos, e no instante que você batesse as botas... Nisso, Bear decide acabar com tudo. Tenta a pistola no coração, do jeitinho Getúlio Vargas da vida, mas aí ele muda de ideia e ao invés disso ele decide ter uma overdose dos mesmos remédios que a gatinha dele tomou pra morrer lá no início do filme. Olha como as coisas se conectam. Isso se ele não se acovardasse e tentasse forçar o vômito. Só que então ele muda de comportamento, sai do banheiro, fica de olho na Nick daquele jeitinho todo chonado, que nem ele tava lá no início do filme. E é nisso que dá quando você deixa um salgueiro do desejo moscando por aí do lado de uma maluca. Só que aquela coisa, o amor não cura tudo, e meio que os remédios que ele tanto tomou fazem efeito, e o Bear, do mesmo jeito estúpido que começou o filme, acaba morrendo no colo da Nick. Que então, depois de toda essa jornada, todo esse inferno, volta ao normal, já que o moleque morreu, e eu espero que ela tenha um bom advogado.